agora nós vamos falar sobre a base. Vamos entender o que precisamos saber sobre reuniões para que a gente possa começar a mudança do comportamento. Para isso, eu gosto muito de voltar lá no dicionário e entender, afinal de contas, o que são reuniões. E quando a gente fala o que são reuniões, a gente encontra conceitos como é um encontro de 3 ou mais pessoas, aí já começa a dar uma base, né, que é aquelas reuniões pequenas que nós falamos que são reuniões de dupla, na verdade não são reuniões. E são espaços de tempo onde a gente analisa dados e cenários, onde gera discussão, debate sobre ideias, desenha estratégias, mas principalmente toma decisões, faz definições. Então, se a gente tivesse que fechar num conceito, é um espaço onde nós temos trocas para que nós possamos evoluir ou definir pontos, temas, projetos, ações, enfim, né, o objetivo que é a sua reunião. É muito importante entender o que é uma reunião para que nós possamos depois, em seguida, no próximo módulo, a gente vai falar sobre o que não são reuniões. Bom, entendendo este conceito, nós vamos para os tipos de reunião. Então, esses 5 tipos de reunião fazem com que cada uma delas peça por um processo diferente, seja de planejamento, seja de realização, seja de acompanhamento. Então aqui nós temos reuniões mais rápidas, com menos tempo, né, com uma metodologia definida e essa metodologia acontece a cada reunião. Aqui também nós temos uma boa periodicidade, né, no acompanhamento de projetos, também com metodologia definida. Na geração de ideias são reuniões que muitas vezes elas podem acontecer num tempo maior, né, usar mais tempo, usar um número de pessoas maior, interáreas, trazer pessoas de fora, consultores, enfim, clientes, consumidores para dentro da organização. Essas estratégicas também, dependendo de como cada empresa funciona, também são reuniões que levam mais tempo, 2 horas, 4 horas. E a de venda de ideias, uma reunião um pouco mais curta, mais objetiva, pautada nesse discurso mais vendedor. Então, conhecendo os tipos de reunião, eu queria apresentar para vocês as 3 grandes etapas, né? Começamos com o design da reunião. O design é o planejamento de uma reunião. Sim, uma reunião precisa ser planejada. Para cá, em seguida, nós vamos contar para vocês 7 etapas desse design de uma reunião que são tão importantes para que a gente possa aproveitar ao máximo aqui, na segunda etapa da reunião, que é o flow, que é a reunião em si. E aqui a gente conversa tanto sobre os 4 momentos que existe dentro de uma reunião e que nós precisamos, né, estar atentos. Aqui nós falamos de comportamento, aqui nós falamos de materiais, aqui nós falamos, enfim, de conseguirmos chegar ao final da reunião com as entregas combinadas. E a última etapa é a etapa do follow da reunião, que é quando a gente terminou a reunião e a partir dali, então, as atividades, as ações, os projetos vão ser realizados. E para isso também existem uma série de metodologias, de ferramentas, de aplicativos que a gente vai ver agora, a partir de agora nos próximos módulos, né, com maior detalhe. Então é muito importante a gente entender que são 3 etapas. Por que, Thaís, é tão importante entender que são 3 etapas? Porque quando o Marcos trouxe pra gente no vídeo anterior, falando que 1 hora de reunião leva e gera no mínimo 3 horas de trabalho, a gente consegue entender o porquê. Eu tenho um tempo para planejar e organizar, eu tenho o tempo da reunião em si e mais aquilo que a reunião vai gerar. Então é muito importante e assim faz muito mais sentido para que a gente possa tomar a decisão se nós realmente vamos ter tempo de convidar pessoas para uma reunião ou se, quem sabe, não podemos utilizar outros meios de comunicação para resolver essa questão. Um outro ponto importante é falarmos sobre os formatos, né? Então podemos fazer a reunião de forma presencial, de forma online ou de forma híbrida. E nós vamos também falar um pouco mais de detalhamento para frente. E para fechar, eu gostaria de falar dos 8 principais erros que acontecem quando a gente fala do tema de reuniões. O primeiro deles, que vocês estão muito acostumados, é excesso de reuniões, é reunião para tudo, né? Então, cuidado, pense realmente se é necessário. O segundo erro é a gente planejar a reunião na própria reunião. E aí o que acontece? Acontece o terceiro erro, que muitas vezes nós chegamos no final da reunião sem conseguir o quê? Entregar aquilo que ela deveria entregar, porque faltou tempo, né? A gente foi fazendo as coisas durante o processo.
O quarto e grande erro é a gente poder selecionar os participantes certos. Então, muitas vezes vocês devem estar acostumados a serem convidados para reuniões que não teria nenhuma necessidade da participação de vocês, ou então pessoas erradas na reunião, né? Ou seja, deveria ter uma área e chamaram a outra área. Então, pensar em quais pessoas fazem realmente sentido para aquele tema, para chegar naquele resultado é muito importante. O quinto erro é a falta de objetivo e falta de saber quais são os resultados que se esperam. Então, se eu entrei numa reunião sem saber o porquê que eu estou ali ou aonde eu quero chegar com aquela reunião, eu não vou chegar em lugar nenhum, ou qualquer lugar que eu chegar vai ser, né, a mesma coisa do que nada. O sexto erro é a falta de foco, né? Quantas vezes a gente não tem pessoas, participantes de uma reunião, que começam a desvirtuar o assunto, a levar o assunto para outro caminho. Aqui eu já vou começar e já vou te dar uma dica. Nós falamos muito do Ideas Parking Lot, né? Então é um grande estacionamento de ideias. Você vai lá, pega um flipchart, se tiver no presencial, e começa a colocar: legal, gostei da sua ideia, mas eu vou endereçar aqui para a gente não esquecer, porque o foco da nossa reunião é esse aqui, e voltar. Então o sétimo, depois de conseguirmos trazer o foco para a reunião, o sétimo erro é aquelas pessoas que falam demais, né? Aquela pessoa que pega o microfone e não solta o microfone de jeito nenhum, e a gente não consegue ter a participação das outras pessoas. E para fechar, são aquelas reuniões também, um erro de reuniões que é ou ela começar atrasada demais, e aí o que vai acontecer? Muito provavelmente ela vai se estender além do tempo e ela vai tocar em algum momento de trabalho que tu deveria estar tendo sentado na tua cadeira, né, para conseguir executar, ou ela vai interromper uma outra reunião que tu vais ter. Então esses são os 8 erros que a gente já deixa aqui para tu ficar com a tua anteninha ligada e evitar a partir de agora.